O rei Ezequias tinha um currículo bom diante do Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não era qualquer um que estava chegando diante de Deus, aleluias, e colocando uma carta apresentando ao Senhor. Primeira coisa que este rei ele erra é que ele não afrontou Ezequias, ele afrontou o Senhor Deus do céu e da terra. Ele afrontou o que criou você, o que me criou, o que criou o céu, o que criou as estrelas, o que criou a lua, o que criou o sol, o que criou o homem e deu o fôlego de vida para o homem. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema que vai dizer, que um homem chega diante do Senhor. Este homem é o rei Ezequias, que reinou em Judá por 29 anos após o seu pai Acás. Aleluias, ele toma o reinado e ele reina em Judá por 29 anos. 29 anos ele vinha diante do Senhor, fazendo o que era reto, fazendo o que era agradável, fazendo a vontade de Deus. Judá tinha, aleluias, algumas coligações com a Síria. O reino de Judá, pelo seu pai que o antecedeu, aleluia, enviava ao rei da Síria presentes, mas chegou um certo tempo que Ezequias ele já não tinha mais o que dar, aleluia, porque eles temiam a Síria, temia o rei da Síria, o reinado, que era um reino poderoso. Chega um tempo, ele começa a cortar e não começa mais a enviar, aleluia, as riquezas da terra de Judá. E o rei da Síria se enfurece e ele vem pelejar contra o rei Ezequias, aleluia. Só que o rei Ezequias tinha uma vida no altar, aleluia. O rei Ezequias, ele podia contar com o Deus de Israel. O rei Ezequias tinha um currículo bom diante do Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não era qualquer um que estava chegando diante de Deus, aleluias, e colocando uma carta apresentando ao Senhor. Primeira coisa que este rei ele erra é que ele não afrontou Ezequias, ele afrontou o Senhor Deus do céu e da terra. Ele afrontou o que criou você, o que me criou, o que criou o céu, o que criou as estrelas, o que criou a lua, o que criou o sol, o que criou o homem e deu o fôlego de vida para o homem. Ele afrontou a pessoa errada. O próprio Deus ele vai dizer, aleluias, em resposta ao rei: foi eu que permiti que você fizesse tudo isso. E ele ainda diz: os deuses destas nações não pôde livrar, porque na verdade não eram deuses, aleluias. Ele destruiu nações que tinham deuses de pedra, ele destruiu nações que tinham deuses de madeira, ele destruiu nações que tinham deuses, aleluias, de vários tipos de materiais terrenos, de objetos, de ouro, de prata. Mas agora ele está diante de uma nação, aleluias. Talvez o inimigo ele tenha tentado te afrontar, aleluias, mas quando ele te afronta, aleluia, automaticamente ele afronta o dono da tua vida, ele afronta aquele que te chamou, ele afronta aquele que te resgatou do mundo
mundo do pecado, te trouxe para a sua presença, te colocou o Espírito Santo, aleluia, o bem mais precioso que a igreja tem, aleluia, automaticamente ele está afrontando o Senhor, dono da vida, aleluia, o teu Deus, glória a Deus. E às vezes nós, como rei, em resposta, nós nos angustiamos. Por quê? Porque nós esquecemos que nós fomos comprados. Eu esqueci que eu tenho um dono. Aleluias. Eu esqueci que alguém, aleluias, eu pertenço a alguém. Este alguém chama-se o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E ninguém pode tocar, aleluia, numa coisa. Ninguém pode colocar a mão naquilo que pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aqui nós vemos, eu vejo Ezequias chegando com a carta do inimigo perante, aleluias, o Senhor. Se prostra, se humilha, aleluias, porque o rei sabia que ele não tinha, aleluias, nenhuma capacidade de guerra, ele não tinha a capacidade de pelejar contra a Síria neste momento, aleluias, mas ele vai diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, aleluias, ele coloca esta afronta diante do Senhor, aleluias, ali é uma carta escrita pelo inimigo, aleluia, uma carta afrontando, aleluias, a nação de Judá, afrontando o seu líder, o rei Ezequias. Mas Ezequias também tinha uma carta quando ele chega na presença do Senhor. Ezequias, ao longo da sua vida, ele foi escrevendo também uma carta, assim como você, assim como eu, assim como o pastor, e assim como todo ser humano, ele também está escrevendo uma carta. Ezequias já escreveu a sua carta diante do Senhor. Aleluia. Nós vamos entender. Então nós temos aqui a carta do adversário, a carta de Ezequias. Glória a Deus. E também quero trazer para a igreja as cartas de Deus, porque Deus também tem carta para mim e para você. Não é só nós que temos causa para entregar para Deus. Deus também tem causas para entregar para mim e para você hoje. E eu vou trazer para você hoje o que Deus trouxe para mim. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui a carta do adversário, o rei Senaqueribe, afrontando Deus Todo-Poderoso. Nós temos aqui a carta, e às vezes você me pergunta, mas que carta que é essa? Que carta que o rei Ezequias escreveu? Aleluias. Ali, na epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, a partir do verso 2, ele vai dizer algo, aleluias, interessante. Ele vai dizer assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluias. Então nós somos esta carta. Ezequias é a própria carta. O que a vida de Ezequias diz no passado dele até o presente momento que ele é afrontado, aleluias, está tudo escrito perante Deus. Assim a minha vida também é uma carta diante do Senhor e diante dos homens. Mas aqui é uma carta, como que nós podemos chamar esta carta? Esta carta, aleluias, ela tem algo interessante, porque esta carta carrega uma característica. Esta carta, ela carrega, aleluia, algo muito precioso. Ela carrega um nome. Por quê? Porque nós somos cristãos. Então a minha carta tem que ser escrita em concordância com a palavra de Deus.
aonde que eu quero chegar? A minha vida, como carta, ela tem que ser lida para o que está lá fora, para o que está aqui dentro, aleluia, de maneira que ele vai ler e vai entender que o que está escrito ali procede de alguém que professa o nome de Cristo, porque, aleluia, está escrito que aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se também da iniquidade. Por quê? Porque você carrega um nome sobre a tua vida. Igreja, está o nome de Jesus Cristo, porque lá fora você é conhecido como um cristão, mas aí eu quero trazer aqui, aleluia, ao nosso entendimento neste momento, aleluias, quem está lendo, aleluias, o meu dia a dia, que está do meu lado, aleluia, quando eu levanto, quando eu vou trabalhar, quando eu estou lá fora, onde quer que eu esteja, será que estão olhando para mim, está vendo que a escrita ali é de um cristão verdadeiramente? Aleluia. Aleluia, porque nós queremos chegar diante do Senhor com nossos problemas, porque nós sabemos que podemos contar com Deus, e é bem verdade que nós podemos contar com o Senhor, que o Senhor está pronto para nos atender, só que também nós temos que observar a palavra do Senhor no profundo, aleluias. Temos que entender que quando Ezequias chega com a carta, quando ele traz uma carta, quando ele põe o problema, ele também junto com o problema, ele está ponhando a sua carta, está colocando a sua vida, aleluia, diante do Senhor. E nós entendemos isso lá no capítulo 20, quando ele é atacado por uma enfermidade, depois que Deus pega a carta, dá a resposta pelo profeta Isaías, aleluias, que ele envia o anjo ao arraial, e um anjo em uma noite matou 185.000 soldados, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele se recupera, aleluias, e ele adoece. Quando ele adoece, ele vai clamar ao Senhor. Quando ele adoece, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado, aleluia, perante o Senhor de uma maneira reta. Eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Tudo que eu fiz foi de acordo com a sua palavra. Tudo que o meu pai estabeleceu aqui de errado, se misturando com a Síria, trazendo adoração a deuses estranhos, eu fui lá e derrubei. Estabeleci de novo o culto ao Senhor que tinha se perdido. Aleluias. Deus me revela aqui, aleluias, tem estabelecido aquilo que se tem perdido, tem estabelecido de novo as orações, tem estabelecido de novo, aleluia, o jejum, tem estabelecido de novo a adoração a Deus, quando não está aqui dentro das quatro paredes. Glória a Deus. Ele estabeleceu tudo que se havia perdido, de acordo com a palavra do Senhor. Então quando ele diz assim que eu tenho, ele está lendo a sua vida diante do Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe o que eu fiz. Está aqui a minha causa para o Senhor, aleluia. Antes que o profeta ele saia do pátio, a Bíblia diz que Deus fala: volta e diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Porque ele tinha uma carta bem escrita diante do Senhor. Aleluias.
ele tinha, aleluias, como dizer a Deus, ele tinha condição de se chegar diante do Senhor e querer, né, não questionar, mas querer um milagre da parte do Senhor, porque o que ele fez era bom, era agradável aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Espero que a igreja esteja compreendendo a mensagem que o Senhor ele está trazendo para a igreja. Então, meus irmãos, eu sei que você tem uma causa, eu sei que você trouxe, eu sei que você está pensando na sua causa, e Deus não vai abandonar a sua causa. Aleluia. A sua causa está na mão de Deus. Glória a Deus. Só que agora eu quero ler alguns versículos. É meio extenso, mas é muita coisa para mim decorar. Então eu quero te convidar nessa noite a você abrir a sua Bíblia e ler junto comigo 7 cartas que Deus quer que você leia hoje. Você entregou a sua carta para o Senhor, e eu quero ler junto com você. É cansativo, né? É difícil você ver alguém pregar assim, lendo, mas eu quero compartilhar 7 cartas que Deus envia às suas igrejas. E talvez dentro de uma igreja existe estes 7 problemas, né? Em uma igreja só, não precisa estar em 7 igrejas. Então eu quero convidar você, Apocalipse capítulo de número 2, e quero ler, aleluias, uma carta que o Senhor disse, aleluias, para escrever para a igreja, né, as igrejas que ficavam na Ásia. E a primeira delas foi a igreja de Éfeso. Assim diz o Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Assim diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste e tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Então essa é a primeira carta que o Senhor lê para mim nessa noite, e para você a segunda carta, a carta da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulações. Está entendendo o que Deus está dizendo? Ele conhece as tuas obras e também as tuas tribulações.
Aleluia. Ele está olhando. Talvez nós pensamos, Deus não está olhando. Pois Ele conhece as suas tribulações, pobreza, mas tu és rico. Aleluia. E a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Glória a Deus, aleluias. Talvez o diabo não te lance, talvez Deus não permita ele te lançar numa prisão de morte, numa prisão física, mas talvez você pode ser tentado numa prisão espiritual. Aleluias. Mas o Senhor diz que Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai mandar outra carta dizendo: escreve à igreja de Pérgamo, ao anjo que está à igreja de Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, onde habitas, aleluias, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Glória a Deus. Deus me revela um negócio interessante nessa palavra aqui. Às vezes a gente medita e não entende, e às vezes Deus revela na hora. Você sabe o que é isso? Doutrina de Balaão. O que Balaão fez? Balaão queria ir profetizar contra a nação de Israel. Tem gente que quer profetizar coisas, aleluias, para destruir a própria igreja, profetizar contra o seu próprio irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus diz: eu tenho contra ti. Isso não é doutrina de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício de idolatria e se prostituísse. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí no final de cada carta, Deus ele deixa uma promessa. Se você observar, no final de cada carta, ele deixa uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Glória a Deus. Quarta carta à igreja de Tiatira: ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a caridade, o teu serviço, a tua fé, paciência, e que as tuas obras, as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Aleluias. Ensinar e enganar os meus servos para que se prostitua e coma dos sacrifícios de idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. O mal que tem atacado muito nesses últimos tempos é a prostituição. Glória a Deus, aleluia.
e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama eis que a porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que tendes retende-o até que eu venha. Mais uma promessa: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, aleluia, serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quinta carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Glória a Deus. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Aleluias. E comigo andarão de branco, porquanto são digna disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai dos anjos que tem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta, ao anjo que, aleluia, da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus não são, mas mentem, eis que eu os farei que venham e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus. A última carta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Aleluia, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca,
Como diz, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para, aleluias, que te enriqueça e vestido brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unja os teus olhos com lírio, para que vejas. Aleluias, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você entenda que você está sendo lido. Eu estou sendo lido. Onde eu passo, o que eu falo, o que sai da minha boca. Aonde eu estou, aleluias, parece que não, mas tem muitas pessoas nos observando. E além das pessoas, o principal, o nosso Deus. Em todas as cartas ele diz assim, ó, eu sei as tuas obras, aleluia. Às vezes nós pensamos que ele não está perto, que ele está distante, aleluias, mas ele está vendo a minha e a sua obra, contemplando tudo que é bom, tudo que é ruim, né? Deus te abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você venha meditar, né? Que nós venhamos meditar, aleluias, que a nossa carta seja escrita por um cristão. Amém, igreja? Deus abençoe. Eu agradeço aqui, entrego, aleluias, ao pastor a direção. Palmas para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.